Vamos falar de emagrecimento da face. Bom, emagrecer é um consenso geral. A maior parte das pessoas quer perder uns quilos, quer emagrecer, quer reduzir o rosto, quer reduzir o volume. Claro que isso tem que ser algo muito bem avaliado, porque o emagrecimento da face ele impacta diretamente na estética. Vamos falar um pouquinho de alguns conceitos de emagrecimento e de gorduras faciais, beleza? O que? Estética e funcionalidade. Muitas pessoas falam para mim assim, bom, eu vou fazer um procedimento que é só estético, ou vou fazer um procedimento que é só funcional. E nós pensarmos assim, o que é funcional e o que é estético? Porque muitas vezes a autoimagem que a pessoa tem de si própria, ela é muito funcional. Quantas pessoas têm dificuldade de se relacionar, de conseguir um emprego, de trabalhar, devido a um problema estético ou devido a algo que ela não gosta no seu próprio rosto, no seu próprio corpo? Isso é muito comum. Tanto é que a depressão e o suicídio é muito recorrente na nossa sociedade. A depressão no mundo é uma das doenças mais prevalentes e levam a diversos outros problemas. Ou seja, a autoimagem ela não é somente estética, ela é funcional. A pessoa, para ter uma boa percepção de si mesma, ela consegue ter um excelente desempenho social, ela consegue ser muito mais feliz. Se ela tem uma autodepreciação, se ela não gosta da sua própria imagem, ela pode ter dificuldade de trabalhar, de se relacionar. Então, eu considero a estética, as cirurgias estéticas, a harmonização facial, não somente estético, e sim estético funcional. Tá? Então todos os nossos procedimentos eu considero estéticos funcionais, sejam eles que impactem em alguma funcionalidade, por exemplo a bichectomia, melhora a mastigação, evita o trauma da bochecha, mas também dá a estética. Assim como um botox, um preenchimento que dá uma melhor autoimagem e uma melhor funcionalidade da pessoa. Então, eu acho que isso nós devemos levar muito em consideração e é muito importante conversarmos isso com nossos pacientes e termos isso em mente. Dentro do emagrecimento facial, isso é muito comum os pacientes procurarem os nossos serviços, procurarem a estética da face, exatamente por isso, por se sentirem mal ou se sentirem que a sua imagem não é adequada, certo? Então, a funcionalidade e a estética andam juntos na harmonização facial. E o emagrecimento da face, ele vai passar por vários fatores. O primeiro deles é a perda de gordura superficial. A perda de gordura superficial da face, ela acontece naturalmente, é um processo inevitável, ele pode ser um pouco prevenido, dependendo de quais são as atividades que o paciente faz, porém, ele vai ocorrer ao longo do tempo. A perda de gordura superficial da face é o que envelhece. Então, o emagrecimento facial ele tem um emagrecimento que previne o envelhecimento, né? Que é quando nós mexemos em gorduras profundas, que nem eu vou falar, e os que nós mexemos em gorduras superficiais, que é o que faz com que o envelhecimento às vezes aconteça, né? Que é a perda de gordura superficial da pele. E essa sim, ela é prejudicial no envelhecimento. Do contrário, as profundas não. Então nós vamos ter as pitoses e os corpos de gorduras profundos. O que acontece? Quando nós temos o envelhecimento, acontece uma pitose, uma movimentação de estruturas que fazem com que o rosto fique caído ou elas se movimentem. Ou seja, as gorduras profundas, ao contrário das gorduras superficiais, elas são muito mais densas e pesadas e são aglomeradas, são acumuladas. Elas são coxinhas, elas são espalhadas ao longo da face. Elas estão concentradas, ou seja, elas com a densidade elas tendem a pesar e se projetar para fora ou ceder quando a pele e a musculatura cede. Então, é importante nós termos isso em mente. As gorduras profundas, elas vão dar queda no rosto e vão dar um aspecto de envelhecimento. As gorduras superficiais vão dar uma característica envelhecida ao rosto, mas porque perde o coxim que se sustenta a pele. Certo? E nós vamos ter também aqui a destruição do triângulo invertido da face, né? A desestruturação desse triângulo invertido é o que acontece quando nós perdemos gordura superficial e a gordura profunda se projeta para fora. Nós temos um triângulo invertido na face, que é o triângulo invertido da juventude, onde a base dos malares é a base do triângulo e o vértice é o queixo. Quando nós temos uma queda do rosto, eu chamo de quadralização do rosto, todo o rosto tem de ter uma queda. Esta queda faz com que o rosto tende a ficar retangular ou quadrado, reduzindo o triângulo, dando um aspecto de rosto caído e mais envelhecido. Então, as gorduras profundas e as gorduras superficiais, elas formam o triângulo invertido da face. Conforme vai passando o tempo, as gorduras profundas elas se jogam para fora, se projetam para fora, fazem uma queda das estruturas faciais e quadralizam o rosto e vão dar o aspecto de envelhecimento que nós não queremos. Quando nós avaliamos uma face, tá?
paciente chegou na nossa frente, nós vamos avaliar o emagrecimento da face, certo? As gorduras faciais. Nós temos que entender o que são as gorduras profundas, o que são as gorduras superficiais e como que a anatomia dos corpos de gordura da face se posicionam, certo? Nós podemos ver aqui, abaixo da pele, logo abaixo da pele, nós vamos ter uma camada de gordura que se espalha. Quanto mais jovem o paciente, mais gordura nós vamos ter. Esta camada de gordura, ela é composta por células de gordura que acumulam ao longo do tempo e também vão perdendo ao longo do tempo. Essas células, conforme o emagrecimento excessivo, por exemplo, pacientes atletas, pacientes que fazem dietas muito restritivas, eles tendem a reduzir ainda mais a gordura superficial da face, diferente das gorduras profundas. Avaliando microscopicamente as gorduras superficiais da face, nós vamos ver que nós temos a camada da pele e logo abaixo a camada de gordura. Essa camada de gordura, ela fica sustentada na pele e com o passar do tempo ela vai reduzindo. Essa redução é que faz com que a pele se aproxime do músculo e marque mais, por exemplo, expressões faciais, rugas faciais, o que faz com que o aspecto de envelhecimento às vezes apareça com mais facilidade. E se nós olharmos essa pele, essa gordura, essas células de gordura, são células que têm um vacúolo de gordura interno, certo? E o que acontece? Quando nós pensamos em emagrecimento da face com os procedimentos cirúrgicos e remoção de gordura enzimática também, que nós atuamos aí na parte mais profunda, nós vamos romper essas estruturas, vamos romper e retirar a quantidade excessiva de células. Então, por isso que é difícil emagrecer. Quando uma pessoa vai emagrecer, seja ela em qualquer, não só do rosto, mas fazer um emagrecimento, perder gordura, essas células elas permanecem. Por quê? Porque a gordura é consumida e a célula permanece. E é por isso que uma pessoa que tem um excesso de peso e emagrece tem tanta facilidade em retomar o peso, porque a célula ainda está presente. Quando nós realizamos, por exemplo, uma lise das células com enzimas ou nós removemos mecanicamente por uma lipoaspiração, nós removemos a célula, ou seja, aquela área é muito mais difícil de ter acúmulo de gordura novamente. Por quê? Porque nós removemos a célula que acumula gordura. Né? Diferente de um processo de emagrecimento fisiológico e natural. Então é por isso que nós temos essa diferença. Aqui nós vamos avaliar os corpos de gorduras superficiais. Nós podemos ver que eles estão espalhados ao longo de todo o rosto. Nós vamos ter na região do sulco nasogeniano, na região do malar, na região da bochecha, na região do masseter, toda a parte superficial, certo? Logo acima do músculo e superficial, logo abaixo da pele. Vamos ter também o famoso corpo de gordura, a baixa de gordura localizada na papada, que é uma área onde incomoda muitos pacientes, mas que acumula aqui também. Quando nós avaliamos esses corpos de gorduras, eles estão superficiais. E aí, quando eu removo eles e avalio a musculatura que está abaixo, nós vamos ver que logo que nós removemos a gordura, nós temos a musculatura da mímica facial que está logo abaixo da gordura superficial. E essa é a musculatura que faz toda a movimentação do rosto. E aí, olhando nessa foto aqui, como vocês podem ver, nós temos abaixo dos músculos da mímica facial que nós estamos vendo, nós temos as gorduras profundas, que vai ser o corpo de gordura de Bichat, a bola de Bichat, a gordura de região de malar e de órbita e também outros corpos de gorduras que são mais profundos, certo? Então, isso é a grande diferença. O superficial está espalhado e condensado abaixo da pele. O profundo, ele está condensado no músculo e ele é uma área densa, ele está totalmente junto, né? O da pele, ele está espalhado na borda da pele. Isso é a grande diferença. Por isso que a gordura superficial da pele, ela não promove queda, né? Por quê? Porque ela não tem peso suficiente para fazer queda. A gordura profunda, sim. Por quê? Porque ela está densa, ela está concentrada. Então o peso dela é muito maior, ainda mais associado à gravidade, à perda de sustentação da pele, à perda de fibras e à perda de sustentação muscular, certo? Então este é a base do processo de envelhecimento ocasionado pelas gorduras profundas e superficiais. Olhando lateralmente aqui, nós vemos que quando nós removemos a pele e olhamos as gorduras, nós também temos em toda a lateral, região do pescoço, superficial os músculos e bem logo abaixo da pele, uma rede de gorduras faciais, olhando agora numa vista lateral. Nessa vista lateral nós vemos os mesmos corpos de gordura que nós vemos de frente, né? Porém lateralmente, dando atenção principal à região da papada ali, que vocês podem ver que é uma área que nós atuamos muito, para remover aí o excesso de gordura. Nas outras áreas superficiais, nós usamos muito pouco remoção, exatamente porque eu falei para vocês que como a gordura ela vai ser perdida ao longo da vida, nós não atuamos em remoção de gordura superficial
da pele, e sim só profunda, com exceção daqui da papada, que nós removemos ela e ela é superficial, certo? E olhando lateralmente aqui, vocês também vão ver a parte da musculatura, nós removemos a gordura, e aí tem a musculatura da mímica facial, platisma na base, vemos a parótida aqui, aí a bola de Bichat que está localizado na bochecha, que nós vemos um pouco à frente ali do masseter, entrando o ducto parotídeo, certo? E também a parte lá de baixo, que é a gordura da papada, que está superficial abaixo do músculo platisma. Isso nós vamos ver detalhadamente na nossa aula de anatomia da cabeça do pescoço para a harmonização facial, porém, aqui vocês já podem ter uma ideia do posicionamento de gordura da face, certo? E ali vocês podem ver a região da bola de Bichat, tá? E por que isso? Porque é essa área que a bola de Bichat se exterioriza da parte mais profunda e dá volume na região mais superficial. É muito comum as pessoas me perguntarem: ok, a bola de Bichat é uma gordura profunda, então por que ela faz um herniamento e por que ela se projeta para fora? Nós vamos ver na anatomia, porém, é porque ela está localizada logo, quando ela está, a parte que dá volume na bochecha, está localizada bem à frente do masseter. Então a área que dá volume na bochecha é a área que sai de trás do masseter e vem mais para frente. E aí ela se projeta aqui na bochecha, é onde não tem uma musculatura que segura ela, apenas o bucinador que empurra para fora. Conforme o tempo, quando nós somos jovens, a pele tem uma sustentação boa, então ela mantém um equilíbrio entre o que o bucinador empurra e o que a pele segura. Porém, quando a pele perde tensão, a bola de Bichat se projeta para fora e existe esta queda, certo? A mesma coisa acontece com a região da papada. Nós temos uma pele densa, às vezes a pessoa tem uma grande quantidade de gordura, porém a pele segura. Quando a pele começa a perder sustentação, perde fibra, cede, e aí acontece a queda e aquela característica de papada solta, né? Peito, como é que é? Pescoço de peru, que as pessoas falam bastante, certo? Então ali vocês podem ver a região da papada. Se vocês forem fazer essa parte de emagrecimento, vocês vão ver que os pacientes se queixam muito dessas duas regiões principais, a bichectomia e a área da papada. A papada ela é muito requisitada, é uma cirurgia muito tranquila de se fazer. A bichectomia às vezes tem até mais risco, assim, se nós pensarmos no risco de lesão de estruturas do que a lipoaspiração de papada. Porém, claro que existe uma técnica, nós temos que saber uma técnica adequada, porém a remoção da gordura da papada, ela dá um resultado muito bom, muito satisfatório e o paciente sempre gosta muito, tá? Existe a diferença entre a enzimática e a lipoaspiração mecânica, nós vamos falar isso na nossa aula de técnicas de emagrecimento facial, porém essas são duas técnicas que nós conseguimos fazer para remover a quantidade de gordura da região da papada. Bom, aqui nós podemos ver a região dos corpos de gordura que nem eu falei para vocês. Existem os corpos de gordura superficiais e os corpos de gorduras profundos. Aqui nós estamos vendo os dois corpos de gorduras que nós temos, tá? Os profundos e os superficiais. No slide da esquerda, vocês estão vendo aqui que nós temos a parte superficial da gordura, tá? Que é a que nós não mexemos e que nós vamos perder ao longo da vida, tá? No rosto. E no lado da direita nós vamos ver a parte mais profunda, aqui onde está a bola de Bichat, o corpo de gordura mais do malar, mais da região infraorbital, e a bola de Bichat localizada da região temporal até a região bucal, certo? Ou seja, a bola de Bichat ela não está localizada só aqui na bochecha, ela está localizada da bochecha até a região temporal. Ela sai da região da bochecha, ela passa por trás do masseter, ela entra na região temporal e de arco zigomático vai se inserir lá acima do temporal. Essa inserção nós vamos ver na parte anatômica, tá? Mas ela é muito importante para nós entendermos por que as pessoas têm volumes diferentes de bola de Bichat removida. Quando eu faço a bichectomia, alguns pacientes eu tiro 5 ml, alguns eu tiro 3 ml, os resultados geralmente são não semelhantes, mas têm resultado conforme a característica do paciente. E aí se pergunta, por que as pessoas têm mais ou menos? Significa que alguém tem mais bola de Bichat ou menos? Ela pode variar entre 9 a 12 ml no total de uma bola de Bichat. Porém, nós removemos só a parte bucal. Quando nós temos um posicionamento, um rosto mais estreito, tá? A mandíbula mais estreita, por exemplo, paciente classe 2, uma retrosão mandibular, ou quando nós temos a face muito estreita, nós podemos ter uma bola de Bichat mais para baixo. A mesma coisa acontece com o paciente mais idoso. A musculatura que segura a bola de Bichat temporal, ela tende a ficar cada vez mais frouxa e a bola de Bichat vai descendo ao longo do tempo. Por isso que ela faz o herniamento. Então, um paciente mais idoso, que nós removemos a bola de Bichat, ele pode ter uma grande quantidade. Às vezes nós removemos 7 ml, 6 ml de uma pessoa de 60 anos, 65 anos, que depois vai fazer um lifting cirúrgico para melhorar a região da bola de Bichat
que herniou. Ou seja, a característica facial, a anatomia da face, como que a face tem o seu visagismo, né, o seu equilíbrio, é muito importante para nós avaliarmos e termos ciência se nós vamos ter um resultado de bichectomia ou não. A mesma coisa acontece na lipoaspiração de papada. Como que nós vamos saber se a gordura é muita gordura, se é só pele solta, certo? Então, nós vamos falar isso na aula de técnica para vocês entenderem como que funciona. Então aqui vocês veem os corpos de gordura profundo, tá? Que são os corpos de gordura superficiais, que eles reduzem com o envelhecimento. E aqui nós vamos ver os corpos de gorduras profundos, que eles não reduzem com o envelhecimento. E muitas vezes eles fazem uma pitose, né? Eles se movimentam de lugar e acabam herniando ou dando uma característica de rosto mais caído. Certo? Aqui nós vemos uma foto das gorduras superficiais, que vocês estão vendo aqui, elas bem superficiais na pele, nós temos na região da testa, em todas as áreas do rosto. Inclusive, se nós avaliarmos as regiões que mais perdem, são as regiões mais da região do terço médio, e é onde cada vez os pacientes têm mais marcas mais cedo. Sulco nasogeniano, olheira, que é onde nós perdemos tanto gordura como tecido ósseo. Mas isso é para a nossa aula de envelhecimento, que também está aqui, que vocês vão assistir para entender como que o rosto envelhece. Mas a perda das gorduras superficiais, ela acontece e provoca o envelhecimento da face. Então, por isso que pacientes que têm atletas, que correm, né, que tem um índice de corporal de gordura muito baixo, às vezes tem a tendência a ficar com o rosto um pouco mais marcado, um pouco mais de rugas, certo? E aí vocês vão ver aqui o outro lado, a bola de Bichat. O desenho dela localizado da bochecha até a região do osso, da região temporal. Nós não removemos toda ela, nós removemos somente a parte bocal. Bom, falando de gordura humana, né? Nós falamos agora dos posicionamentos dela. A gordura humana, ela tem a tendência, existe para reter energia, né? É uma reserva energética. Existem dois tipos básicos de gordura e eles vão ser requisitados no caso de necessidade de reserva energética. É por isso que quando a gente come e guarda energia, a gente guarda onde? Nas famosas gordurinhas, né? E que ninguém queria guardar, mas elas são muito importantes, tá? E tem vários tipos de gordura. E tem um grande problema, não seria um problema, mas é uma característica. A gordura ela é bem menos densa que as outras estruturas, tá? Como nós vamos ver. Aqui nós temos o tecido adiposo unilocular. O tecido adiposo unilocular é a gordura de mais imediato queima, ela tem um único vacúolo. E ela acumula toda a gordura em um único vacúolo, também chamada de gordura amarela. Tá? Nós vamos ter o tecido adiposo multilocular. O multilocular tem vários vacúolos, tá? E esses vários vacúolos acumulam a gordura. Então essa gordura ela é chamada de gordura marrom, tá? Ou gordura multilocular, que ela é de mais difícil queima, certo? São gorduras localizadas, porém de formas diferentes de armazenamento. Uma é multilocular, a célula tem vários ambientes de guardar, e a outra, a célula tem apenas um vacúolo para armazenar a gordura acumulada, certo? Então aqui nós vamos ver uma característica da densidade da nossa gordura. O músculo ele é muito mais denso do que a gordura, que é por isso que quando nós temos um excesso de gordura, nós temos um excesso muitas vezes de volume. E se nós pegarmos uma pessoa que tem muita musculatura e uma pessoa que tem tem musculatura e uma pessoa que tem gordura, e elas tiverem o mesmo peso, a que tem músculo, ela é mais magra do que a que tem gordura, tá? Por quê? Porque a gordura ela tem muito menos densidade. Então, para ter o mesmo peso de músculo do que de gordura, nós temos que ter muito mais volume de gordura, tá? Então, nós podemos ver aqui que a densidade de gordura a densidade do músculo chega a ser 3 vezes maior do que a da gordura, tá? Isso nós vamos falar de tecido ósseo, estamos falando só de músculo, comparando músculo e gordura, tá? Vocês podem ver ali que a gordura é menos 100 e a musculatura 50, tá? Por isso que, quando nós temos uma grande quantidade de gordura, nós temos, mesmo tendo um peso baixo, nós temos um volume considerável. E esse é o problema que nós encontramos nas bolas de Bichat, que às vezes ela tem, mesmo tendo o mesmo ml, elas têm uma quantidade, um volume muito grande. Então, se o paciente tem uma quantidade de músculo não tão grande na face, ele pode ter um volume maior por causa da bola de Bichat, certo? E por isso que ela acaba ficando mais bochechudinha. Então, a mudança anatômica das gorduras faciais, ela vai acontecer, tá? Então, o que acontece? Primeiro, acontece uma pitose da estrutura de uma área para outra. O que é uma pitose? É uma movimentação, certo? Então, eu tenho a bola de Bichat aqui, ela vai cair e vai se projetar para fora. Nós tivemos uma pitose da nossa gordura de Bichat, certo? Bom, nós temos e essa pitose, né, ela
essa movimentação vai fazer com que o nosso rosto perca algumas características. Dentre elas, o que eu já falei para vocês, o triângulo invertido da face. Essa ptose, ela projeta o rosto para fora e faz uma quadralização, deixando a face de um jeito mais retangular ou quadrado, o que dá uma característica mais caída. E é isso que os pacientes, isso que é a avaliação que nós fazemos nos nossos pacientes, que quando nós avaliamos envelhecimento, tá? Nós vamos ter uma queda, uma quadralização, uma redução do triângulo invertido da face. É muito importante esse entendimento, porque é baseado nele que nós vamos rejuvenescer. Por exemplo, um paciente que chega no nosso consultório com uma queda, uma quadralização e quer fazer, por exemplo, um lifting facial com fios ou até mesmo cirúrgico, nós precisamos remover a bola de Bichat. Por isso nós precisamos entender o que mais promove a quadralização da face. É o alinhamento da bola de Bichat, certo? Aqui nós podemos ver uma característica de um rosto de uma gordura superficial e o que acontece com ela no passar do tempo. Ó, nós temos um triângulo invertido da face, que vocês estão vendo aqui no slide, e aí, quando nós envelhecemos o paciente, a quantidade de gordura começa a ser reduzida. E aí vocês podem ver que ela fica bem menos considerável, e existe uma queda da musculatura ainda por si só. Então, o aspecto de derretimento, né, de queda do rosto, acontece. Se nós pegarmos o conceito, existe um eixo central da beleza, né? E nosso rosto ele acaba tendo uma queda centrípeta, né? Ele faz uma queda para o meio, né? Para o meio e para baixo. Isso, consideravelmente, a bola de Bichat e a papada também participam desta queda. E é por isso que tem essa característica do envelhecimento, tá? Por isso que as gorduras elas têm impacto direto na estética e no envelhecimento da face. Então, as gorduras superficiais são perdidas no envelhecimento. A pele perde fibras colágenas e por isso que acontece a pitose das gorduras profundas, tá? Que é o posicionamento delas mais para fora, tá? A musculatura também perde tensão, perde capacidade de sustentar e as gorduras profundas cedem e se deslocam. É fácil pensar, porque é que nem tu pegar um grande volume de gordura e perdendo sustentação. Obviamente ele vai ter uma queda. E aqui nós podemos ver um exemplo de uma queda, de uma pitose da bola de Bichat. Nós podemos ver aqui que nós temos uma queda das bochechas e um alinhamento. Para melhorar essa característica, nós removemos a bola de Bichat e realizamos um lifting. Seja ele com fio ou com cirurgia, mas para reposicionar a pele, para reposicionar as estruturas faciais, nós precisamos tirar o peso, nós precisamos tirar aquilo que faz elas caírem, né? E nesse caso aqui é a bola de Bichat. Como vocês estão vendo, ela está herniada, nós removemos ela e puxamos com cirurgia ou com fio, e aí tu vai ter a devolução do triângulo invertido da face, certo? Se vocês olharem aqui nessa foto onde tem o herniamento, vocês têm uma característica mais quadrada do rosto, certo? Ele está mais quadralizado, mais caído. No outro slide, quando ela já tem removido e tem feito o lifting, a característica do rosto volta a ser triangular, né? Então nós estamos devolvendo a característica de juventude e de sustentação da pele, que é o que nós buscamos para evitar o envelhecimento, tá? Então, o emagrecimento facial dentro da harmonização orofacial, de qual forma ele é feito? Com bichectomia, tá? Que nós removemos a bola de Bichat do paciente com uma cirurgia intraoral, que nós vamos ver a técnica dela e como ela é feita numa das nossas aulas aqui da semana do emagrecimento facial, mas nós removemos a bola de Bichat. A outra forma é a lipoaspiração de papada. O que é isso? A lipoaspiração de papada é quando nós removemos de forma mecânica, com cânulas, a gordura localizada na região submentoniana. Essa gordura faz uma queda da região submentoniana, porque aqui é uma área que perde muita tensão da pele, ainda tem a questão da gravidade, ou seja, faz uma bolsão de gordura na região embaixo da pele, fazendo aquela característica de pescoço de peru, que o paciente olha de lado e perde o perfil, certo? A remoção da gordura da papada mecânica é uma das técnicas dentro da harmonização facial para remover e emagrecer o rosto. A outra é a lipólise de papada, certo? A lipólise de papada é realizada com enzimas, tá? Nós injetamos a enzima e aí essa enzima vai fazer uma lise das células, vai quebrar a parede celular e as células vão reduzir de tamanho e parar de acumular gordura. Qual é melhor? Lipoaspiração de papada, lipoenzimática? Nós vamos discutir isso depois, tá? Mas aqui o que nós temos que saber é
que para as técnicas de emagrecimento da face, nós temos principalmente essas três, tá? Que é a bichectomia, a lipoaspiração mecânica de papada e a lipoenzimática de papada. Todas essas técnicas, elas vêm para reduzir a quantidade de gordura da face, do rosto e emagrecer o rosto, delinear estruturas e ajudar, né, na busca pela harmonização da face. Claro que a harmonização facial, ela não é um único procedimento. Nós temos que avaliar nosso paciente, ver qual é a necessidade dele e aí sim traçar um plano de tratamento. Dentro do emagrecimento da face, nós geralmente começamos sempre com os procedimentos de redução de gordura. E por quê? Porque eles são procedimentos definitivos, né? A bichectomia e a lipoaspiração de papada são realizadas de forma definitiva e não tem como retroceder, né? Não tem como injetar gordura nas regiões. Até tem, mas é muito risco, né? Então não é um procedimento adequado de injetar gorduras nas áreas que nós removemos, tá? Principalmente na bola de Bichat. Ou seja, são procedimentos irreversíveis, mas que eles são pilares, né, de harmonização facial. Nem sempre eles são só para prevenir envelhecimento, certo? Por exemplo, para alcançar estética, para definir malar, para definir ângulo mandibular, para definir a questão do masseter, a bichectomia é fantástica. Se o paciente ele quer ter uma busca de um rosto mais harmônico, certo? Mais marcado, estruturas mais delineadas, a bichectomia é uma peça fundamental. Assim como as lipoaspirações, tanto a mecânica como a enzimática, para marcar o ângulo mandibular, para marcar a base da mandíbula, para marcar o queixo, para devolver perfil ao paciente. Isso faz com que ele tenha uma harmonização facial muito mais adequada. Então, gente, a harmonização facial está diretamente ligada ao emagrecimento das estruturas faciais. Então, remover gorduras profundas da face pode ser uma ferramenta fantástica para tu ter melhores resultados. Além do que, são resultados definitivos. Uma vez tu marcando uma malar e uma masseter feito com uma bichectomia, não precisa ficar replicando ácido hialurônico, por exemplo. Ou os preenchimentos de malar podem ser menos ou ter um resultado muito melhor. Ao invés de usar não sei quantas seringas, por exemplo, para preencher uma malar e uma mandíbula, pode ser usado um pouco menos e ter um resultado muito mais satisfatório para o paciente, certo? Então o emagrecimento da face, eles são procedimentos irreversíveis, porém são procedimentos que são pilares da estética da face. Eles são fundamentais e eles contribuem muito para alcançarmos a harmonia e o equilíbrio das estruturas faciais dentro da harmonização facial, certo? Então, os benefícios, certo? Os benefícios funcionais. Não existem só benefícios estéticos, tá? Os benefícios funcionais de remover as gorduras faciais. O primeiro deles é a redução do trauma na bola de Bichat. Por exemplo, nós mordemos e machucamos a bochecha. Reduz o trauma. E quando nós realizamos a redução de lipoaspiração de papada, de gordura de papada, com a lipoaspiração ou enzimática ou com a lipoaspiração mecânica, nós vamos ter uma melhora de respiração. Respiração, Thales, mas como assim respiração? Quando nós temos, por exemplo, né, um paciente que tem uma redução mandibular, né, um posicionamento mandibular mais posterior, o que é muito comum, ele tem uma redução de espaço aéreo, ou seja, a respiração dele é prejudicada. Quando ele deita para dormir, a gravidade faz com que a base da língua vá mais para trás, o que bloqueia muito a passagem de ar. E ter uma quantidade de gordura muito considerável na papada faz com que essa queda, esse fechamento de via aérea seja ainda mais intenso, porque o peso da gordura ajuda ainda mais a base da língua a se projetar para trás. Ou seja, existe também uma melhora de respiração. Na parte estética, e aí falando mais dentro da harmonização, nós vamos ter destaque dos malares, quando nós realizamos bichectomia, quando nós reduzimos o volume abaixo do malar, nós vamos ter destaque do masseter e do ângulo mandibular. E assim, não é só a questão de tu remover a bola de Bichat, porque quando nós removemos a bola de Bichat, a movimentação, o sorriso, a fala, ela levanta menos estrutura e empurra menos outras estruturas faciais, como por exemplo, as estruturas mais superiores. E o paciente ele sobe menos a bochecha ao sorrir e ao falar. Delineamento da borda mandibular, nós conseguimos marcar mais a borda mandibular quando nós realizamos lipoaspiração. Nós podemos fazer vários tipos de acesso, um deles aqui e também podemos fazer lateral atrás da orelha e delinear a região da borda mandibular, fazendo com que o paciente tenha uma característica um rosto mais marcado e mais delineado, certo? Redução do suco nasogeniano, que é a redução da quantidade de gordura aqui faz com que a pele ceda e o suco nasogeniano fique menos marcado, porque o volume menor da bola de Bichat para fora faz com que a pele fique mais esticada para trás, menos marcada na região
frontal. Isso reduz um pouco do bigode chinês do paciente, né, do sulco nasogeniano. Tá? Temos vários benefícios, né? Além do que, o triângulo invertido da juventude, ele está muito ligado à bichectomia, muito ligado à bola de Bichat. A sua projeção externa, ela faz com que o paciente tenha uma quadralização e aí perca o triângulo invertido da juventude, como eu falei para vocês. E aqui vocês podem ver que nós temos muitos benefícios do emagrecimento da face dentro da estética e da funcionalidade. Então, harmonizar o rosto é saber olhar para o paciente e falar exatamente aquilo que ele precisa, é combinar os procedimentos para chegar no melhor resultado. E muitas vezes o melhor resultado ele passa por remover gorduras profundas, remover papada, para devolver todo o delineamento do rosto, e aí sim podemos partir para fazer preenchimentos, fios e outros procedimentos para alcançar o equilíbrio e a estética da face. Beleza, gente? Então, assim, é muito conteúdo que nós temos para falar de emagrecimento da face, por isso que nós vamos ter 5 dias de aula para falar exatamente sobre o emagrecimento do rosto, de como que nós temos que fazer, de quais são as principais estruturas, o que se adequa, o que se adapta ao rosto e ao emagrecimento da face. Mas é muito importante nós termos ciência de que os corpos profundos, eles envelhecem. E aquela história de que realizar bichectomia, lipoaspiração de papada, vai remover a gordura que sustenta, na verdade, isso é um mito. A gordura profunda da bola de Bichat, a gordura da papada, ela não sustenta a pele, ela não sustenta a musculatura, nem dá aspecto de juventude ao paciente. Muito pelo contrário, ela vai pesar, ela vai dar queda e vai dar uma característica mais envelhecida. Isso nós vamos falar na nossa aula de envelhecimento da face. Então, espero que vocês tenham aproveitado essa aula, tenham gostado, anotado todas as informações importantes. Então, para complementar os teus estudos, né, nós vamos colocar um resumo completo dessa aula lá no canal do Telegram. Ali eu vou falar um pouco de tudo que eu falei na aula, um resumo para tu lembrar, além de enquetes e testes para te testar se tu realmente absorveu o conteúdo que nós falamos aqui na nossa aula. É muito importante realizar esse trabalho para absorver todo o conteúdo que nós colocamos aqui na nossa aula, nossa primeira aula de emagrecimento facial. Além do que, eu vou colocar alguns artigos para vocês poderem olhar sobre emagrecimento da face, sobre gorduras faciais. Por isso que é muito importante vocês estarem inscritos lá no canal do Telegram, porque lá vai ser um canal direto para eu mandar todas as informações para vocês e mandar também todo o nosso conteúdo. Então, espero que vocês se inscrevam lá para poder receber essas informações. E essa foi a nossa aula de emagrecimento facial, nossa primeira aula da semana do emagrecimento facial. É muito importante linkar todo esse conhecimento dentro da harmonização facial. Espero que vocês tenham aproveitado muito essa aula, tenham conseguido absorver bastante conteúdo para poder aplicar nos pacientes de vocês, para poder entender todos os processos faciais de estética. E nós nos vemos nas nossas próximas aulas para complementar cada vez mais nosso estudo e compartilhar o conhecimento e deixar a harmonização facial e o emagrecimento da face cada vez mais importante dentro da harmonização facial. Beleza, gente? Nos vemos na próxima aula. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Tira um print da tua tela, compartilha esse conhecimento com mais pessoas para que todo mundo tenha acesso a esse tipo de conteúdo. Nos vemos na próxima aula. Muito obrigado por estar aqui comigo e até a próxima.